Capítulo 11. Desenterrando a raiz mais profunda. Certa vez, quando eu estava me preparando para pregar, o Senhor me mostrou em uma visão interior uma planta doente, com cada uma de suas folhas representando uma situação específica. Eu realmente me sentei e comecei a anotar quando ele me mostrou as raízes da planta. Algumas das raízes estavam abaixo da superfície do solo e podiam ser desenterradas facilmente. A raiz principal, porém, estava enterrada mais profundamente. Quando lidamos com qualquer problema na vida, queremos atingir sua raiz. O que o Senhor compartilhou comigo em seguida foi mais poderoso. Ele me mostrou que a raiz mais profunda representava a tática básica que o diabo usa contra mim. Ele me revelou essa verdade porque queria que eu expusesse a estratégia do diabo contra o seu povo, e por isso ele os equiparia para se opor aos ataques do diabo. Veja bem, quando lidamos com qualquer problema na vida, queremos atingir sua raiz. Se você estivesse cultivando uma planta e ela estivesse ficando fraca e doente, seria tolice tentar nutri-la e restaurá-la cuidando das partes superficiais, como as folhas dela. Para resolver o problema, você teria de procurar a raiz da planta. Do mesmo modo, as doenças crônicas, a depressão, a ansiedade contínua, a perda financeira ou a desarmonia conjugal são como as folhas secas da planta doente. Você pode arrancar uma folha, mas é só uma questão de tempo antes que a outra se torne doente. Então, o que queremos examinar nesse capítulo é a raiz de alguns destes problemas que os crentes enfrentam. Quando você é capaz de identificar e cuidar da raiz, os frutos e as folhas, ou seja, as manifestações visíveis, cuidarão de si mesmas. Em outras palavras, se a raiz estiver saudável, o resto da planta será naturalmente saudável também. O estresse é uma das raízes. O mundo tem descoberto que muitas doenças e enfermidades estão vinculadas a uma raiz chamada estresse. Um artigo no site da Organização de Serviços Médicos, Mayo Clinic, adverte que o estresse pode comprometer quase todos os processos do seu corpo e tornar você mais vulnerável a problemas de saúde como risco de vida. Tenho certeza de que você já leu artigos nos jornais sobre como o estresse pode desgastar a saúde e causar debilidades humanas. Pesquisas científicas têm vinculado o estresse excessivo a diversas condições, incluindo doenças cardiovasculares, hipertensão, níveis elevados de colesterol, derrames, erupções de pele, enxaqueca, hipotermia sexual e infertilidade. O medo é uma raiz mais profunda que o estresse. O mundo também tem identificado o medo como uma raiz causadora de estresse. Eles descobriram que, em muitos casos, o estresse é precedido pelo medo. O medo pode se manifestar por si só, na forma de ataque de pânico ou um estado contínuo de ansiedade. Ele também pode resultar em uma insônia prolongada, intranquilidade constante e um estado mental perturbado.
Contudo, embora o medo pareça ser uma raiz crítica que precisa ser destacada, ele ainda não é a raiz mais profunda. O Senhor me mostrou uma raiz ainda mais profunda que o estresse e o medo. Ele me mostrou que a maior e mais profunda raiz existe no âmbito espiritual e que ela só pode ser destruída pelo poder da obra consumada de Jesus. Você está interessado em descobrir que raiz é essa? Você está interessado em ir além para descobrir o que é mais profundo e mais traiçoeiro do que o estresse e o medo? A condenação é a raiz mais profunda. O Senhor me mostrou que a raiz mais profunda é a condenação. Isso tudo começou no Jardim do Éden, quando o primeiro homem, Adão, compartilhou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquele ponto em diante, o homem desenvolveu uma consciência. Sua consciência é aquilo que está dentro de você e que conhece o bem e o mal. Sua consciência entende a justiça. Ela compreende que quando há pecado, ele deve ser punido. Isso também tem levado o homem a punir-se por seus pecados. Uma consciência que tipicamente espera punição é uma consciência que está sob condenação. Há crentes que são derrotados pela culpa e pela condenação, tanto quanto os incrédulos, mas a diferença é que um crente que tem Jesus Cristo e o poder da sua obra consumada pode sujeitar qualquer acusação, culpa e condenação atirada contra eles pelo diabo e por seu próprio coração. A Bíblia diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amados, nossos corações foram purificados com o sangue de Jesus contra uma má consciência. Uma má consciência é aquilo que perpetualmente é consciente do pecado e falha, e tipicamente espera punição. É uma consciência que está sob condenação. No entanto, pela graça de Deus, nós podemos ter uma consciência boa, que é purificada com o sangue de Jesus. E em lugar de sermos conscientes do pecado, somos conscientes do perdão. Podemos estar sempre cônscios da sua justiça em Cristo Jesus. Mesmo quando falhamos, uma boa consciência purificada pelo sangue de Jesus se nutre da vida de Cristo e recebe a confiança para se aproximar de Deus com um verdadeiro coração pleno de certeza de fé, convicto de que Deus não está zangado com ele. A condenação rouba você da intimidade com Deus. Mas a palavra de Deus diz: pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Infelizmente, muitos crentes não se valem do poder da cruz para erradicar a condenação de suas vidas. Eles dependem dos esforços próprios, fazem certo e fazer mais para serem livres da culpa e da condenação. O acusador dos irmãos. É por isso que a condenação é a raiz mais profunda. É uma raiz que o homem não pode superar por meio do esforço próprio. A condenação exige um pagamento por todas as suas falhas e pecados. Mas sem Jesus não há pagamento. Já há algum tempo se fala em culpa e como ela pode causar o aparecimento de diversos sintomas adversos no corpo humano.
Mas isso é apenas a ponta do iceberg do assunto. Embora especialistas sejam capazes de identificar a culpa e a condenação como a origem do problema, eles não têm solução para destruí-las. Não conseguem perceber que as pessoas estão, na verdade, enfrentando um problema espiritual, pois o diabo ardilosamente usa a condenação para afligir as pessoas hoje. Em Hebreus, o nome do diabo é Ba-Satã, que literalmente significa o acusador. Ele é um promotor público da lei e um especialista em condenar você, sempre apontando suas falhas e deficiências. É por isso que a Bíblia o chama de o acusador dos irmãos. Mesmo quando você faz algo certo, o acusador dirá: não está bom o bastante. Como o constante som de sua goteira, ele ficará acusando e lançando condenação contra você. A coroação da conquista dele seria provocar acusações em sua vida e deixá-las imperceptíveis. Em muitas ocasiões, os crentes que estão debaixo da condenação chegam a pensar que é o Espírito Santo que está falando, convencendo-os de seus pecados e apontando suas falhas. Eles começam a se entreter com pensamentos negativos sobre si mesmos, começam a acreditar que são obrigados a ter sentimentos negativos sobre si mesmos por causa de todos os seus pecados e indignidade. Então a coroação da conquista do diabo é trazer condenação sobre a sua vida, escondendo-a sob uma névoa de decepção, para que você seja a última pessoa a pensar que está sob condenação. Algumas pessoas que aconselhei e que estavam sob condenação disseram-me: Pastor Prince, eu não tenho um problema de condenação, estou apenas estressado. Eu não nego que o estresse é um problema genuíno. De fato, tenho um bom número de sermões sobre superações do estresse, um dos quais é uma série campeã de vendas chamada Viva uma Vida Desembaraçada. Mas o que estou dizendo é que em muitos casos há uma raiz mais profunda do que o estresse ou o medo, e essa raiz é a condenação. As táticas mais efetivas do acusador são sempre muito sutis. O mundo não tem soluções para as táticas dele, mas como crente nós temos. Temos o poder da obra consumada de Jesus. Seu sangue foi derramado e ele foi condenado em nosso lugar. Por isso, jamais precisaremos viver em condenação. O Espírito Santo convence você do pecado? Mas, Pastor Prince, como posso diferenciar entre o Espírito Santo me convencendo do pecado e o acusador atirando condenação contra mim? Essa é uma pergunta muito boa e a resposta é realmente simples. Preste atenção, porque é algo que vai libertar você. A linha de distinção é que o Espírito Santo nunca convence você de seus pecados. Ele nunca vem para apontar suas falhas. Eu desafio você a encontrar um só texto na Bíblia que diga que o Espírito Santo veio para convencer você dos seus pecados. Você não vai encontrar nenhum. O corpo de Cristo está vivendo em derrota porque muitos crentes não compreendem que o Espírito Santo está neles, na verdade, para convencê-los de sua justiça em Cristo. Mesmo quando você falha, Ele está sempre presente em você para lembrá-lo de que você está continuamente purificado pelo sangue de Jesus.
Esse é o Espírito Santo. Você não concorda que na verdade não precisa do Espírito Santo para apontar suas falhas e dizer se você pecou? Ora vamos, sua esposa já faz isso bem demais. Mesmo os não crentes, que claramente não têm o Espírito Santo neles, são plenamente conscientes de quando falham, porque eles também têm uma consciência. Você não precisa que ninguém o ajude a apontar os seus pecados. Você já é ciente deles, porque tem uma consciência. Se você falhou, o Espírito Santo o convence da justiça, não do seu pecado. Não é preciso uma revelação do Espírito Santo para você perceber que falhou. No entanto, quando sabe que falhou, o que você realmente precisa é que o Espírito Santo o convença da justiça. Você precisa dele para mostrar que, embora tenha falhado, você ainda é a justiça de Deus em Cristo. Conhecer e crer que Deus ainda vê você como um justo, mesmo quando você pecou, requer certamente uma revelação do Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso. Na verdade, é inesgotável graça de Deus em nossas vidas e o poder da cruz só pode ser compreendido por revelação. É por isso que um não crente jamais pode ser convencido da justiça. Esse privilégio é reservado para você e para mim, crentes nascidos de novo, que são gloriosamente lavados pelo sangue de Jesus. Entendendo o trabalho do Espírito Santo. Pastor Prince. E quanto a João 16:8? Esse versículo não diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado? Estou contente que você tenha citado esse versículo. Vamos examiná-los juntos. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 8:11. É importante sempre ler os versículos da Bíblia em seu contexto. Muitas pessoas acabam errando na interpretação dos versículos bíblicos porque falham em fazer isso. Uma maneira de ler os versículos da Bíblia em seu contexto é um princípio-chave de interpretação da Bíblia. É identificar sobre quem os versículos estão falando. Então, sobre quem Jesus estava falando em João 16:8. Ele estava falando a respeito de crentes ou incrédulos. Quando Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, porque eles não acreditavam nele, é claro que ele estava se referindo aos incrédulos, porque eles eram do mundo. E repare que o Espírito Santo não convence o mundo dos pecados plural. É somente de um pecado singular que o Espírito Santo convence o mundo. E esse pecado é o da descrença, o pecado de rejeitar Jesus e não crer em sua obra consumada. Jesus morreu pelo mundo inteiro, mas isso não significa que o mundo inteiro esteja automaticamente salvo. Cada indivíduo deve tomar uma decisão pessoal de receber Jesus como seu Salvador. Nascer numa família cristã não faz de você automaticamente um crente nascido de novo. Do mesmo modo que entrar no McDonald's não faz de você um Big Mac. Ou estar em uma garagem não faz de você um carro. Não. Cada pessoa deve tomar uma decisão pessoal de receber Jesus como seu Salvador. Então o Espírito Santo está presente para convencer os incrédulos desse pecado.
único da descrença. Mas quando as pessoas aplicam João 16:8 fora do seu próprio contexto, elas começam a acreditar erroneamente que o Espírito Santo está aqui para convencer os crentes dos pecados deles. Como eu disse antes, nenhum de nós precisa de ajuda nesse departamento. Nós todos sabemos quando falhamos. Se o Espírito Santo jamais convence você, crente, dos seus pecados, então do que ele o convence? Jesus diz que o Espírito Santo convence você da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. Agora, a quem Jesus está se referindo aqui? Claramente, com o uso do verbo vereis, Jesus estava se referindo aos seus crentes, ali representados por seus discípulos, com os quais ele estava falando. Isso nos diz que o Espírito Santo foi enviado para convencer os crentes da justiça. Agora, você é justificado por suas obras ou pela fé em Jesus. Neste ponto, você precisa saber que é justificado pela fé, pois a justiça não é fazer o correto, mas permanecer correto diante de Deus, por causa da sua crença correta. Então, quando você esquece isso, o Espírito Santo vem para convencê-lo e lembrá-lo de que você é a justiça de Deus por causa de Jesus Cristo. Ele está presente para lembrar você da principal causa da nova aliança, que Deus será misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e iniquidades ele não se lembrará mais. O Espírito Santo é o seu ajudador. Ele foi enviado para viver em você, a fim de ajudá-lo, não para importuná-lo e apontar todas as suas falhas. Ninguém aguenta viver com um implicante. O Espírito Santo não é alguém inoportuno. Na verdade, ele foi enviado para ajudar, convencendo-o de sua justiça eterna. Acordar para a justiça e não pecar. Eu tenho encontrado ministros do Evangelho que se omitem de ensinar os crentes que eles são justos em Cristo, por recearem que esses crentes saiam e pequem ao perceber essa verdade. Certa vez encontrei um ministro que me disse que depois de ouvir meus sermões, conferiu nas Escrituras e confirmou que de fato éramos justificados independentemente de nossas obras por causa de Jesus. Mas ele me disse que não pregava isso porque receava que se os crentes soubessem que estavam justificados para sempre, sairiam e pecariam. Isso é um triste, porque o poder de sujeitar o pecado reside no conhecimento de que você é justo. Quando um crente está lutando contra o pecado, isso é um caso de identidade confusa. Ele pensa que ainda é um pecador, sujo e corrompido. E como resultado disso, continuará a viver como um pecador, sujo e corrompido. Porém, quanto mais ele percebe que foi justificado, independentemente de suas obras, mais ele será revestido de poder para viver corretamente. Sua resposta repousa na crença correta. Crentes lutam contra o pecado hoje precisamente porque não percebem que são justificados. A Bíblia diz: acordai para a justiça e não pequeis mais.
Isso significa que quanto mais um crente percebe que é de fato justificado, mais começa a se comportar como uma pessoa justa. É hora de acordar para a justiça. Agora grave isso na memória. A crença correta conduz ao viver correto. Diga isso em voz alta comigo, porque é uma revelação poderosa que você não pode se permitir esquecer. A crença correta sempre conduz ao viver correto. Para entender essa verdade, você precisa perceber que tudo que se vê na criação surgiu a partir do âmbito espiritual. Deus, que é um espírito, pronunciou todas as coisas que criou, trazendo-as à existência do mesmo modo. Muitos antes de sua bênção se manifestar fisicamente, ela existe primeiramente em seu espírito. A Bíblia diz: o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, do coração. Em outras palavras, sua vida hoje é um reflexo do que tem sido oculto e carregado em seu coração. Todo este tempo, então, se você não quer que sua vida continue a mesma, a solução não é mudar suas circunstâncias. A solução é mudar o seu coração, mudar o que você crê. Meu amigo, para cada área de fraqueza, falha e derrota que você talvez esteja experimentando agora mesmo, eu asseguro que tem havido alguma crença errada nessa área em sua vida. Procure nas Escrituras por Jesus e a verdade. Sua resposta repousa na crença correta. Ao longo de gerações, o corpo de Cristo tem sido derrotado e colocado sob um constante cerco de condenação do acusador, por acreditar erradamente que o Espírito Santo convence os crentes de seus pecados. Comece a acreditar corretamente hoje. Leia este capítulo de novo. E de novo. Medite nos versículos que destaquei para você. Deixe que a verdade penetre em seu interior e seja liberto pelo conhecimento de que o Espírito Santo é seu ajudador, dado por Deus para convencê-lo da justiça. Você é a justiça de Deus em Cristo. A crença correta conduz ao viver correto. Um testemunho. Há um precioso irmão em minha igreja, cuja vida começou a dar uma reviravolta quando ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Todavia, ele ainda estava lutando com o hábito de fumar. Ele fumava por muitos anos e nem um dia se passava sem que fumasse ao menos um maço de cigarros. Ele compartilhou comigo que se sentia realmente enojado cada vez que fumava, sentia-se condenado e constantemente ouvia a voz do acusador bombardeá-lo com acusação. Como você tem coragem de chamar a si mesmo de cristão? Olhe para você, você ainda é um fumante. Desista, você não é digno de ser um cristão, você é um hipócrita. Ele continuou ouvindo essas acusações, e quanto mais as ouvia, mais fumava. Ele contou que realmente tentava reunir toda a sua força de vontade para superar este hábito destrutivo, mas simplesmente não conseguia. Ele sabia que seu corpo era o templo de Deus e que sinceramente queria glorificar o Senhor, mas não tinha força para fazê-lo. Ele começou a se autocondenar e estava pronto para desistir de vez. Foi quando ele me ouviu pregar que o Espírito Santo estava presente nele para convencê-lo da justiça, de maneira que quanto mais ele cresce que era justificado por causa de Jesus Cristo, mais seu comportamento começaria a se alinhar com aquilo em que acreditava.
Então ele começou a confessar diariamente: eu sou a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. Todo dia ele acordava, parava diante do espelho e dizia: eu vejo um homem justo neste espelho. Mesmo quando sucumbia à tentação e acedia um cigarro, ele ainda confessava: eu sou a justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. Nesse exato momento, o Senhor me vê como justo. Este irmão realmente creu que era justificado, não por causa do que fazia, mas por causa do que Jesus fez. E quanto mais cria que era a justiça de Deus, mais o poder de seu vício em nicotina definhava. Ele começou a ter uma força sobrenatural para reduzir o consumo diário de tabaco em um curto espaço de tempo. Começou a substituir a voz do acusador que dizia: você é um hipócrita. Como tem coragem de se considerar cristão? Pela voz do Espírito Santo que declarava: você é justo aos olhos de Deus. Ele o vê tão justo quanto a Jesus Cristo hoje. A voz do Espírito Santo se tornou mais alta até que suprimiu completamente a voz do acusador. Este precioso irmão finalmente parou de dar ouvidos à voz da condenação e passou a ouvir somente a voz da justiça. E um dia ele acordou e percebeu que seu desejo por cigarros não estava mais lá. Aleluia! Ele foi liberto de seu hábito destrutivo, simplesmente ao crer na voz do Espírito Santo e se vê como a justiça de Deus todos os dias. O simples fato de ser fiel em crer e confessar: eu sou a justiça de Deus em Cristo, libertou um poder em sua vida que extinguiu gradualmente a força daquela dependência de cigarro. Isso é poderoso, meu amigo. Sua graça é maior que os seus vícios. Você está sendo devastado por um vício atualmente? Seja cigarro, pornografia, álcool, drogas ou jogatina. Seja ele qual for, meu amigo, a graça de Deus é maior que qualquer vício em sua vida. A graça de Deus sobrepuja seu vício. Hoje é seu dia de liberdade e libertação. Hoje é o dia em que o Senhor irá libertá-lo de toda mentira, culpa e condenação usados pelo acusador para bombardeá-lo. Neste momento eu quero fazer esta oração com você. Senhor, eu te agradeço pela cruz. Eu te agradeço por teres morrido por mim. O teu sangue me limpou de toda a minha injustiça e dos pecados de minha vida inteira. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego a ti todos os meus vícios hoje. Eu estou doente e cansado de ser um fracasso e de ser condenado pelo acusador. Hoje confesso que por causa do sangue de Jesus Cristo, sou agora mesmo a justiça de Deus. Pela força sobrenatural e o poder do Espírito Santo que está presente, para me convencer da minha justiça, eu serei lembrado a cada dia de que sou a justiça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quando você começa a crer que é justo, independentemente de suas obras, a voz do acusador que vem para condená-lo não tem mais domínio sobre a sua vida. Espero genuinamente ouvir seu testemunho sobre como o Senhor o libertou de seu vício. A informação sobre como fazer contato com meu ministério está no fim deste livro. Escreva para nós. Ora, meu amigo, é hora de acordar para a justiça e não pecar. A crença correta conduz ao viver correto. Creia que você é justificado e você começará a viver
como um homem justificado ou mulher justificada de Deus. A condenação pode até ser a raiz mais profunda, mas hoje você encontrou a solução. Simplesmente crer que você é a justiça de Deus por causa de Jesus Cristo. Há julgamento para o crente? Extraí de João 16 que o Espírito Santo veio para convencer o mundo, incrédulos, do pecado da descrença em Jesus. Mas para o crente, o Espírito Santo veio para convencê-lo de sua justiça em Cristo. Há hoje alguns crentes que creem que o Espírito Santo está neles para convencê-los, não apenas de seus pecados, mas também da ira do julgamento de Deus para com eles. Isso não é verdade de modo algum. Discorri em capítulos anteriores que a ira e o julgamento de Deus por todos os nossos pecados já foram exauridos no corpo de Jesus quando ele foi pregado na cruz. Então, que julgamento há para o crente hoje? Quando Jesus disse do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, a quem ele se referia? Crentes ou incrédulos? A resposta é: ele não se referia a nenhum deles. Ele estava se referindo ao príncipe deste mundo, como está claramente citado no versículo. Então, quem é o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo é o diabo, o próprio acusador. Quando Deus criou Adão e Eva, deu-lhes domínio sobre o mundo. Mas quando Adão pecou, ele abriu mão desse domínio para o diabo. É por isso que vivemos em um mundo decaído hoje, no qual há doenças, enfermidades, guerras, terremotos e inundações à nossa volta. Estes não são atos de Deus, são os atos do diabo. Jesus não veio para matar vidas, mas para salvá-las. Portanto, qualquer coisa que você vê no mundo que é destrutivo é a obra do príncipe deste mundo. Mas sabe de uma coisa? O tempo de ocupação dele neste mundo está se esgotando e estamos avançando lentamente mais e mais perto do dia em que Jesus retornará para nós. Aleluia! Meu amigo, nós vimos neste capítulo que o Espírito Santo veio para, número 1, convencer os incrédulos do pecado da descrença. 2, convencer os crentes da justiça, independentemente das obras. E 3, nos lembrar que o diabo já foi julgado na cruz. Isso sim é o que se chama discernir corretamente a palavra. A confusão ocorre quando os crentes leem a Bíblia e não discernem corretamente com quem o narrador está falando. Toda a palavra de Deus é escrita para nosso benefício, mas nem tudo dela foi escrito para nós. O Espírito Santo jamais o chamará de hipócrita ou dirá que tipo de cristão é você, afinal. Essas são palavras do acusador, cuja estratégia é lançar condenação sobre você para desqualificá-lo e fazê-lo sentir-se indigno de entrar na presença de Deus. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele está aqui para confortá-lo e direcioná-lo de volta à luz de Jesus. Cada vez que você falha, a única coisa que ele convencerá você é da justiça em Cristo Jesus. Creia que você é a justiça de Deus em Cristo e desfrute as bênçãos que coroam a cabeça do justo. Hoje mesmo, meu amado, creia que você é a justiça de Deus em Cristo. Comece a andar na liberdade de não ser mais condenado. Liberdade essa que Cristo comprou para você. E desfrute as bênçãos que coroam a cabeça do justo.